Olá, bem-vindos ao audiobook da Agropecuária Ribeirópolis. Nos próximos minutos você poderá saber um pouco mais sobre manejo eficiente de pastagens. Aproveite este conteúdo, ele foi desenvolvido especialmente para você. Manejo eficiente de pastagens. As pastagens na pecuária brasileira representam o principal recurso alimentar, compondo a maioria da dieta dos bovinos produzidos a pasto. Essa característica deve-se a fatores como baixo custo, a grande aptidão produtiva e ao fácil cultivo. O interesse em aumentar a produtividade das fazendas por meio das pastagens vem crescendo. Isso faz com que técnicos e pecuaristas busquem cada vez mais métodos de manejo e ferramentas que proporcionem esses incrementos. Manejo de pastagens no Brasil. Em relação aos números da pecuária brasileira, os índices atuais estão abaixo do potencial de produção das pastagens tropicais. Números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, apontam 180 milhões de hectares, 220 milhões de animais no rebanho e 44 milhões de cabeças abatidas por ano. No atual cenário da pecuária brasileira, os valores são poucos competitivos com outras alternativas de uso no solo. A pequena produtividade da atividade pecuária é explicada, em boa parte, pela baixa capacidade de suporte das pastagens brasileiras. Estima-se que mais de 80% da área se encontram em algum estado de degradação. Com ofertas de alimentos decadentes, a consequência é andar cada vez mais longe para se buscar o mesmo animal, explica Miguel Chiota, engenheiro agrônomo e consultor do projeto MT Corse. A integração lavoura-pecuária tem sido prática de elevada receptividade por agricultores e pecuaristas. São apontadas inúmeras vantagens, como a disponibilidade de forragem de boa qualidade em épocas críticas de produção. Portanto, se os níveis de produtividade da pecuária durante o período das águas não forem elevados, essa integração não será sustentável. Durante o período das chuvas, a pecuária deve proporcionar retorno econômico semelhante ao da lavoura. Caso contrário, o agricultor expandirá as atividades nas áreas passíveis de mecanização. Conforme os dados publicados na revista Anuário DBO 2017, é possível fazer uma análise de sensibilidade dos pecuaristas. O relatório indica que somente 22% dos 180 milhões de hectares de pastagem se encontram em boas condições de produção e que dos 78% restantes, a produtividade se divide em dois grupos. O primeiro apresenta produtividade intermediária e o segundo de produtividade inferior, com números inferiores a 30% de suporte. Eles usam, respectivamente, cerca de 28% e 50% das nossas pastagens, explica Chiota. A evolução deste cenário mostra que 95% dos intermediários estão diminuindo a produção e passando a integrar o grupo de baixa produtividade. No sentido oposto, somente 5% dos produtores melhoram suas pastagens e passam a ter elevadas produções através da recuperação ou reforma das mesmas. A maneira como caminham esses números leva pecuaristas a não acreditarem nos resultados que se distanciam dos parâmetros usualmente obtidos na atividade. As práticas. Para que os resultados econômicos sejam evidenciados nas propriedades, o processo de manejo de pastagens deve ser feito antes por treinamento da equipe, para incorporar o uso das práticas, disciplina, além da rotina na coleta de dados. O treinamento promove resultados muito rápidos, alterando o comportamento das pessoas envolvidas no trabalho. É notável a evolução da propriedade das pessoas envolvidas nos projetos intensificados, quando recebem e entendem as razões dos resultados.
Em um ano de treinamento, foi observada a redução na diferença dos índices zootécnicos entre maior barra menor de 178% para apenas 23%, mostrando o impacto do treinamento sobre a aceitação e realização das práticas agropecuárias propostas para o processo de intensificação. As dificuldades enfrentadas pelos produtores de carne. A agricultura se expandiu de maneira significativa desde que a coleta de dados foi facilitada por processos automatizados nas colhedoras. Em cada talhão colhido, estabeleceu-se o nível de produção, permitindo avaliar técnicas, tecnologias, insumos, implementos e recomendações técnicas. Com a facilidade na coleta de dados, os agricultores passaram a tomar decisões sobre o sistema de produção e evoluíram, buscando recordes de produtividade e lucros sustentáveis. Os que não se adaptaram a essa transformação promovida pela coleta, análise e interpretação de dados sofreram perdas muitas vezes irreversíveis economicamente. A pecuária caminha no trilho da agricultura a passos lentos devido ao desprezo dos pecuaristas em usar a balança pecuária na gestão dos negócios. Estima-se que das propriedades que desenvolve atividade com pecuária sem ou com currais, respectivamente, 10% e 30% têm balança. Sem dados suficientes para integrá-los e comprá-los entre si, o pecuarista se entusiasma com índices zootécnicos isolados, como, por exemplo, taxa de lotação, ganho de peso, taxa de prenhez e outros. E passam a considerar índices como metas, quando são referências para atingir o objetivo de lucro sustentável do negócio. Ou seja, o lucro é o resultado da interação positiva de vários índices zootécnicos, explica Chiota. Com a maior frequência de pesagens, práticas de manejo das pastagens também são avaliadas com maior frequência, o que permite identificar de forma rápida possíveis erros no manejo e corrigi-los, garantindo assim melhores resultados no desempenho dos animais, eficiência de insumos, de tecnologias e de orientação técnica. Quanto mais curtos os ciclos entre pesagens, melhor a avaliação da saúde econômica da atividade. Sem análise e interpretação de dados, o pecuarista está vulnerável a sugestões que se relacionam ao problema e não com a solução, provocando elevação nos custos e descrédito nos sistemas de produção. Prejuízos acarretados pela falta de manejo ou manejo incorreto de pastagens. Os prejuízos na condução de sistemas em pastagens somente serão corrigidos à medida que o levantamento e análise de dados forem realizados. A capacidade de suporte dos pastos no período da seca é limitada. Entretanto, muitas vezes ocorre o chamado superpastejo, que faz com que a rebrota no início das chuvas seja prejudicada. Dados de projetos mostram que se pode deixar de produzir cerca de 6 arroba por hectare devido a esse erro de manejo. O controle de invasoras de folhas largas deve ser feito até 2 semanas após a germinação. Essa recomendação é sempre contestada. Alega-se que sementes de invasoras germinarão após este controle, requerendo outra aplicação de herbicida na área. Não é isso que mostram os resultados de pesquisa. Ganhos surpreendentes com manejo eficiente de pastagens. A produção de forragem é um componente importante em sistemas de produção, mas incompleta para explicar a produtividade animal. A interação da eficiência de pastejo e do desempenho animal proporciona, com a mesma produção de 15 toneladas por hectare de forragem, aumento na produtividade animal de 23,4 para 41 arroba por hectare. Ou seja, aumento de 75% na produtividade, através da melhora nos fatores de manejo do pastejo. Interpretar dados é somente uma das variáveis que compõem a produtividade animal em pastagens
é no mínimo arriscado, como aponta dados relativos ao sistema de produção animal em pastagens tropicais. Preceitos em relação à reforma de pastagens. Formação e reforma de pastagens são assunto na mídia e em programas de governo, com o intuito de elevar a produtividade na pecuária. Com menor frequência, discute-se a recuperação das pastagens, processo reverso à degradação. Nesse cenário, o pecuarista que recupera pastagens reconhece e trabalha para corrigir os erros que levam à degradação da pastagem, prejudicam o retorno econômico e comprometem a sustentabilidade dessa atividade. A exploração de pastagens em degradação provoca prejuízos disfarçados através da constante redução da produtividade, de modo a forçar, em média, a reforma a cada 7 anos. Se considerado o custo da reforma com baixos investimentos de R$ 1.500 por hectare, o valor da arroba a R$ 300 e produtividade de 5 arroba por hectare por ano, esse procedimento pode comprometer cerca de 15% da renda bruta da atividade no ciclo. O professor Moacir Corsi tem alertado pecuaristas sobre a exploração de pastagens em degradação e com rendimentos decrescentes desde o primeiro ano da reforma/formação. E quando atinge uma produtividade assintótica, chegando ao fundo do poço, passa a justificar a reforma como solução e a experimentar novas variedades de plantas forrageiras, que teriam melhores condições de produção no seu sistema de exploração, de que pasto novo sempre é mais produtivo e etc. Argumentos que se renovam a cada 7 a 10 anos. Para Corsi, o pecuarista é o único empresário que explora produtividades decrescentes, esperando ter lucro no negócio. Qualquer empresário sabe que rendimentos decrescentes em uma atividade econômica são desastrosos, mas se tem dado pouca importância a esta discussão, completa o professor. Como a vedação de pastos, adubação e estratégias de suplementação influenciam nas taxas de lotação? À medida que se intensifica o processo de produção, maior será o desequilíbrio entre as taxas de lotação entre o melhor e o pior período de crescimento das plantas forrageiras. Como o período favorável ao crescimento das plantas forrageiras representa o de maior produtividade e menor custo de produção, é necessário estabelecer sistemas que se adequem às diferenças das taxas de lotação entre esses períodos. A vedação de pastagens pode contribuir para minimizar esse problema, visto que possibilita a melhor distribuição de forragem ao longo do período de estiagem. Contudo, vale ressaltar que essa estratégia é uma medida para início de intensificação, dado que trabalhos indicam taxa de lotação de 1,5 a 2,0 unidade animal por hectare por ano, como limites para esse sistema. Por outro lado, quando há sistemas intensivos com maiores taxas de lotação nas águas, a necessidade de recorrer à conservação de forragem, confinamento, semi-confinamento e outras estratégias. Com o aumento da taxa de lotação das águas, a velocidade de entrada de animais nos pastos intensivos é maior, o que demanda que parte dos animais já estejam disponíveis para atender a essa velocidade. Propriedades já fazem uso da suplementação no final da seca, para que parte dos animais já esteja na fazenda. Ganhos e vantagens que o manejo de pastagens eficiente trouxe para o sistema de produção da agropecuária Ribeirópolis. Os conceitos de manejo da pastagem na Ribeirópolis estão ocorrendo através da introdução dos módulos intensivos denominados áreas piloto. Inicialmente, a propriedade iniciou com um módulo intensivo e atualmente está consolidando a instalação de mais 2 áreas intensivas, conta Chiota. Os módulos têm a vantagem de alavancar a produção de forragem logo no início do período chuvoso, elevar a produtividade por unidade de área, produtividade tal que já está sendo evidenciada. Chegamos ao final desse audiobook.
Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo e que as informações aqui apresentadas tenham esclarecido suas dúvidas. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima edição.